GJR Entrevista. Oferecimento Sesc. Câmeras abertas, microfones ligados, gravador funcionando. Recebemos novamente nos estúdios da Clube nossa amiga, colaboradora, parceira aqui do GJR, a Joalano. Agora em destaque ainda maior aqui no nosso novo layout. Nosso novo layout tá maravilhoso. Bom dia, Ju, bem-vinda. Bom dia, Léo. Bom dia, Cabelinho. Bom dia, ouvintes. Muito obrigada mais uma vez. Hoje para falar de algumas dores dos empreendedores. A Ju chegou aqui fora da área e disse, hoje eu vou mexer, vou pisar nos calos. Faca aí, nos dentes, ela chegou aqui. Ju, menos é mais, conta pra nós. Tu me mandou a ideia, eu dei uma lida assim, né? E tem muitas verdades no teu briefing ali. Faz muito sentido. Então, a gente tá indo para uma formatação de negócio hoje que tem que ser repensado. Uma das principais dores hoje dos empresários é a questão de mão de obra qualificada. A gente já vem falando isso nos outros programas, as pessoas que vêm aqui no programa já elencaram isso. Acho que se a gente fazer um resumo, né, um mapa mental de todo mundo que passa aqui, que a gente escuta a rádio de manhã, muitas delas falam sobre isso, né? Tá difícil de achar gente para trabalhar, né? E isso não é exclusividade da Serra Gaúcha, a gente tá falando isso a nível Brasil. Então, se você conversar com um empresário lá do Nordeste, ele vai falar a mesma coisa. E também algo que já vem se arrastando ao longo de alguns anos, não é exclusividade desse tempo de enchente, de coisas que a gente vem passando. Não foi assim, um problema que a gente acordou e ele tá aqui. Não, ele já vem acompanhando a gente há algumas décadas. Só que agora ele chegou num latente, assim, a gente vê que tem algumas coisas que precisam ser repensadas. E falar um pouquinho sobre isso é abrir uma lacuna para se questionar hoje sobre os processos que a gente está fazendo dentro das empresas. Porque as pessoas, enquanto elas têm fluxo de caixa, né? Então, minha área lá das finanças, quando o cara tá lá recebendo, ganhando, pagando os boletos dele, tá tudo 100%. Ele não vai se preocupar com o processo dele, ele não olha para as finanças dele porque ele tá dentro da zona de conforto dele, tá tudo certo. Quando é que isso começa a aparecer? Quando baixa o fluxo de caixa dele, quando começa a faltar dinheiro para pagar os boletos dele, ele começa a ficar preocupado. Opa, mas onde está o meu dinheiro? E aí ele começa a se deparar, porque normalmente o problema do dinheiro, ele é o último a ser percebido. Por quê? Porque as finanças, ela é o reflexo da tua operação. E muitas vezes não tem a ver só com o dinheiro, tem a ver com essa operação como um todo. E aí a gente vem percebendo que as pessoas estão cada vez mais cansadas dentro das empresas, porque hoje a pessoa que está trabalhando, o colaborador, ele muitas vezes tem que suprir a mão de obra daquele cara que não foi trabalhar. Ou que, pior, ele está dentro do negócio e ele não está afim. E aí tu se depara com o empresário que às vezes diz assim, Ju, mas olha só, não tem mão de obra. Então ele se permite viver dentro de uma situação para cobrir, vamos dizer assim. Ele vira refém, né? Vira refém. Então a gente tá hoje com as mãos amarradas em alguns sentidos e a ideia aqui é dar uma questionada. Será mesmo que a gente precisa disso? Será que a gente não pode buscar hoje, começar a pensar em novas soluções? Era muito tranquilo, o Cabelo, eu vinha no carro pensando, há uns anos atrás, parece que eu sou nova, né? Mas aí eu tô com quase 20 anos de estrada dentro da consultoria. E há 20 anos atrás eu me deparava com uma situação que, assim, demorava muito para as mudanças acontecerem. As mudanças aconteciam de forma muito devagarzinho. E agora as coisas estão acontecendo de muito rápido. Começamos levantando alguns pontos, por exemplo, que as pessoas precisam se atualizar e que vai acontecer e vai cair no colo logo. Nossa nova reforma tributária para o ano que vem. Não é o empresário só que precisa se adequar com isso. A comunidade vai precisar saber sobre isso, os colaboradores vão ter que se adequar sobre isso, nós consultores que orientamos, mentores, né, qualquer profissional que oriente uma empresa vai precisar saber sobre isso. Então, quer dizer, são mudanças que impactam a vida de todo mundo. A inteligência artificial, né, que hoje as pessoas têm N ferramentas, mas assim, é muita coisa, é um universo gigantesco e todo dia tu abre o teu WhatsApp e tu se depara com algo diferente te dizendo ali, agora saiu tal ferramenta, hoje saiu tal ferramenta. Então, quer dizer, se a gente está vendo que isso tudo está acontecendo, para onde nós estamos indo? A gente está indo para um momento em que, peraí, deixa eu repensar no meu processo. Será que eu não tenho que olhar melhor para isso? E quando eu falo de mexer com as dores, é também questionar quem está com a gente. Porque muitas dessas empresas que a gente se depara no dia a dia são empresas familiares. Como é que eu vou chegar, Ju, pro meu irmão e dizer que eu não posso mais ter ele dentro da empresa? Como é que eu vou demitir o meu sobrinho? Como é que eu vou demitir o meu pai? O negócio é um investimento.
Se você não cuidar deste investimento, todo mundo vai sofrer também. Então, às vezes, é muito melhor tu pagar um prolabore, um dividendo e deixar, às vezes, até o sócio em casa, do que, às vezes, ter ele dentro da operação que vai te dificultar. Tem uma frase, né, do grande, acho que é do Peter Drucker, né, que é, eu uso muito até porque eu gosto muito de futebol, falo muito, né, que é a cultura como a estratégia no café da manhã, né, porque tu faz todo um planejamento, chega de manhã, chega no outro dia na empresa, e as pessoas têm intrínsecas nela essas questões. Quando tu fala de uma empresa familiar, provavelmente quem está nos escutando no carro agora, de repente, indo para sua empresa, provavelmente quem está na sua empresa escutando a rádio, ou provavelmente quem vai ver depois, vai se sentir nisso, porque na nossa região a gente tem muita empresa ainda familiar. Muita empresa, não só na nossa região. Acho que é uma questão muito da característica serrana, assim, né? Não só aqui em Canela, Gramado, Caxias, Bento, enfim. Como tu falaste, né? Como que fazer para tirar um sobrinho, para tirar um primo, um irmão, um filho de uma empresa que tem, sei lá, 30, 40 anos e cada vez mais ela tá se esgoelando, né? Porque uma vez são fases, são ciclos, né? As empresas eram prósperas por muito tempo. Hoje, uma pandemia, né? Uma enchente, infelizmente, pode tirar a saúde financeira de uma empresa. E como chegar num ponto e conversar, e como chegar num ponto e falar, ou como as pessoas se atualizam sobre tudo isso. Legal, muito boa tua pergunta, Cabelinho. A reflexão vai pro lado de senta na mesa e começa a alinhar com as pessoas de dentro da tua equipe e vê quem coloca e o que coloca. Porque você vai ver quem coloca os sonhos, que normalmente é um empresário, que monta um negócio pensando em trazer benefício para todo mundo, pensando no bolso dele. Aí você coloca na mesa o teu colaborador, o teu irmão, né, os teus sócios, e você vê quem traz o problema e quem traz os sonhos. Vê o que as pessoas estão colocando na mesa. Porque sabe, quando a gente fala de menos é mais, é tu pensar se você tá caminhando na velocidade do mais lento. Isso é muito legal. Dentro da sua empresa, a velocidade quem dita é o mais lento. Porque você não consegue ir pra frente se você tá carregando um monte de gente. Então, eu sempre digo pro empresário, senta, para um pouquinho e bota as pessoas na tua mesa e vê o que essas pessoas estão colocando. Veja se essas pessoas estão alinhadas com os teus valores. A gente contrata muitas vezes, Cabelinho, e não percebe quem a gente está colocando dentro da nossa empresa. E aí, sabe aquele cara ótimo? Aquele cara fodão que a gente tem dentro da nossa equipe, ele começa a ficar cansado. Porque ele tem que fazer o trabalho dele, tem que fazer o trabalho do coleguinha que ele tem que estar arrastando. E a produtividade não anda. Muitas vezes tu tem colaborador dentro da tua empresa que tu tem medo de falar a lucratividade ou o faturamento da empresa, porque ele vai dizer assim, não, mas os funcionários vão achar que eu tô ganhando muito. E é o contrário, gente. Quanto mais claro as pessoas entenderem o que elas produzem, como elas produzem, que resultados a empresa está tendo com o trabalho delas, elas vão se alinhar, mas as pessoas hoje têm medo de falar. Elas guardam as 7 chaves do financeiro. Não posso falar porque eles fazem um cálculo de quantas pessoas entraram no meu restaurante versus quanto eu recebi. E aí elas já sabem que eu vou faturar tanto, mas elas não olham todo o outro lado de quanto custa para manter isso. Então é muito fácil o colaborador sempre sentar lá e esperar que as coisas aconteçam. E a gente está justamente provocando hoje uma reflexão de dizer, tá, mas peraí. Quem é essa equipe que está contigo hoje? E perfeito, não tenho como manter uma equipe do jeito que está. Como é que eu faço, Ju? Não tem mão de obra qualificada, eu vou ter que pagar mais. O que eu tenho que fazer? Tem que começar a pensar no que dentro do teu processo hoje tu consegue automatizar. Tem muitas ferramentas de automação hoje, porque daí a pessoa não quer ir atrás, ela não quer passar por um processo de mudança interna, né? Então, quando a gente fala de enxugar, é assim, cara, não é deixar de crescer, é crescer pra dentro. Em vez de crescer pros lados e ficar botando gente pra cuidar, quantos setores hoje a gente diz que tem chefe pra pouco índio, né? Tem o chefe do chefe, o auditor do auditor. E muitas vezes não precisa disso. Tu tem uma ferramenta hoje que daqui a pouco vai passar ali uma análise. E eu falo das nossas profissões também como consultor. Tem muita coisa hoje que o cara não precisa. Para entregar para ele um relatório, ele joga ali numa ferramenta de inteligência artificial, o relatório sai lindo, maravilhoso. A questão é como interpretar o conhecimento para interpretar esse relatório. Aí nós estamos falando de outra coisa. História, né? Mas só para entregar, aquele cara que só te entrega o relatório, tu tem coisas ali que tu leva, coisas que tu levava 1 dia, 2, 3 dias para entregar, tu faz em 15 minutos. Só que tu precisa conhecer, estar aberto,
olhar para isso como algo que vai trazer um benefício para dentro da empresa, um investimento que tu precisa fazer para automatizar. E aí a gente tava falando ali da estrutura, né? Não precisa muitas vezes o cara pegar um galpão gigante para montar uma fábrica. Daqui a pouco ele consegue fazer o mesmo faturamento, né? Aliás, ter a mesma lucratividade. Talvez ele fature menos, mas seja uma empresa mais lucrativa do que ele pegar um galpão e colocar 200 pessoas para produzir e daqui a pouco ele não conseguir alcançar o objetivo. Crescer de acordo com a sua demanda é inteligente. Então, hoje a gente está falando do quê? De empresas enxutas, mais do que empresas enxutas. A gente está falando de empresas inteligentes. Pessoas que estão pensando e repensando no seu processo e que mudar, gente, não significa fraqueza. Às vezes a gente tem que parar, olhar e dizer assim, não, isso aqui não é mais pra mim. Até agora, o que eu precisava estava cobrindo com isso aqui. A partir de hoje, eu quero mudar a minha realidade, eu quero fazer de forma diferente. E isso é mérito, não é desmérito, né? Então, olhar para isso como algo positivo e começar a dar um passinho pro crescimento, pro desenvolvimento. E, às vezes, até terceirizar um processo, né? Que é muito difícil. A gente falou na última entrevista que eu tive aqui, a gente falou um pouquinho dos serviços da Central de Negócios. Eu justamente montei a terceirização do processo financeiro, né? Que é para as pessoas que não querem botar uma equipe para cuidar de contas a pagar, contas a receber, fluxo de caixa, conciliação de... E pior ainda, o cara ou que faz sozinho e não faz. Né, que ele deveria fazer e não faz. Então, a gente montou processos hoje dentro da nossa empresa pensando nesse cara. Pensando nesse crescimento inteligente. A mesma coisa do processo seletivo. Às vezes o cara tá lá no desespero, ele contrata a primeira que passar na rua, ele vai ali e... Tipo, Quer trabalhar? Quero. Sim, tá mais ou menos assim o negócio. Não existe mais processo seletivo. Existe... Outro dia um amigo meu falou um termo, que agora não vou me lembrar aqui no ar, mas ele falou uma coisa muito engraçada, que ele tinha um processo seletivo, depois de um tempo eu não tive mais... Não tem como fazer processo seletivo. É quase processo implorativo, tipo, vem trabalhar comigo. E por quê? Hoje as empresas que retêm talento são empresas que têm um clima interno bom de trabalhar. Que entende isso. Não é só que a parte tem... do financeiro, né? Exatamente. Ninguém mais quer trabalhar só por dinheiro. Quer trabalhar num ambiente bacana. E muitas vezes é isso que eu tô falando. Precisa olhar para quem tá dentro do ambiente e saber se daqui a pouco aquele ciclo já não se encerrou, se essa pessoa contribui. Eu estive numa apresentação em Porto Alegre uns dias atrás. E tinha um case de sucesso de uma arquiteta que cresceu 200% em um ano. Nossa. E ela falou que o que ela precisou fazer foi organizar os processos, entender como ela queria essa construção e fazer com que as pessoas que não estavam alinhadas com o processo dela fossem brilhar em outras empresas. E eu achei isso muito bonito. Ela disse assim, eu deixei as pessoas brilharem em outros locais, que não fazia mais sentido que elas brilhassem dentro da minha empresa, porque aqui já não estava mais suficiente. Então isso é muito bacana, entender quem está com a gente, quem está colocando a velocidade dentro do negócio e dizer assim, empresário, você não está sozinho, né? Você tem apoio, só você precisa querer. O empresário, enquanto ele não olhar para o negócio dele como negócio, como investimento, muitas vezes ele vai passar 1, 2, 3 anos e vai se questionar lá na frente, por que eu não busquei isso antes? O que eu vejo muito, Léo e Ju, né? É muita gente, né? E me incluo nisso enquanto empresário, muitas vezes, que fui, né? Hoje tô fora do ramo, independente. Que as pessoas pensam muito no faturamento, né? Elas olham assim, tipo, minha empresa fatura R$1 milhão. Tá, mas e quanto que sobra? Né? Ela não vê a última linha, ela prefere gargantear, digo, conheci várias pessoas e conversar. Uma empresa fatura tanto, daí eu fico pensando, tá, que ótimo, maravilha. Mas e na última linha, como é que tá? Né? E aí elas se perdem muitas vezes, né? É porque quando ela olha só para a primeira linha do faturamento, ela entende que todo o dinheiro do faturamento é dela. E aí, muitas vezes, ela chega e diz assim, Ju, eu não sei onde é que foi o meu dinheiro. Mas ela sangrou o caixa com muitas coisas de distribuição de lucro antecipado, né? Peguei um lucro que eu nem tinha e construí a casa na praia, reformei a minha empresa. A minha empresa ainda foi legal. Se você pega um dinheiro e usa ainda para fazer mais dinheiro, bacana. Agora, é difícil quando a pessoa ainda vai lá buscar um empréstimo no banco, ela pega um prolabore que ela não teria como pegar e aí depois ela deve pro banco e diz assim, poxa, tu vê, né, tá difícil a coisa. E aí tu vai olhar pra vida pessoal dela e ver que ela tá totalmente desorganizada. Que daí entra um pouquinho do trabalho da Ju, né? Que sempre ir pras empresas e fazer esse olhar. Primeiro, eu não olho pra empresa, eu olho pro cara que tá dentro da empresa pra justamente mostrar pra ele, ó, tu tem clareza sobre isso, até mesmo na análise, né? Tu falou ali de olhar pra primeira linha do faturamento. Muitas vezes o cara, ele mesmo mascara os resultados dele pra não enfrentar uma realidade. Ele sabe.
Muitas vezes ele sabe que ele mesmo é o boicote da empresa, ele fala que é o colaborador que não ajuda, que as vendas estão fracas, que isso, que aquilo, ele terceiriza a culpa para todos os lados. Mas no fundinho ele tem a consciência de que lá ele mesmo tá se enganando. São questões pertinentes a muitos empreendedores, né? Quem não passou por isso, né? Por essas situações assim nos seus ambientes de trabalho, na administração dos seus negócios. Faltando um minutinho pra gente fechar, acho que considerações finais, Ju, desta vez. E aí já te aguardamos pra próxima vinda. O convite aí para as pessoas pararem um pouquinho e olharem para onde elas querem e o porquê que elas querem. Né? Se faz sentido para elas ainda continuar andando do jeito que elas estão andando, tá tudo certo. O problema é que quem não se atualizar vai ficar para trás. Isso tá notório. Então, assim, pare um pouquinho hoje o que você tá fazendo. A gente tá terminando uma temporada de inverno que, graças a Deus, foi muito bom. A gente vê as pessoas muito felizes e isso nos traz, assim, uma alegria, né? Pra todo mundo, como comunidade também. Então, deixar o cara aí feliz. E lembrar, né, agora que eu tô no meu último minutinho aqui, que dia 8 de setembro a gente tem o Agregar, que também já é um momento para que o empresário, né, aqui de Canela, Gramado e região, possa fazer contatos e estar com pessoas que estão indo pro mesmo lado que ele, né, que contribui, que se conecta e que tem os mesmos objetivos e desejos. Vai lá ver o que as pessoas estão fazendo, como elas estão fazendo, modela, né, vai fazer benchmarking. Vai olhar para o mercado. Então, fazer um convite para que as pessoas olhem para o seu negócio como negócio e crescer de forma inteligente. Perfeito. Excelente. A Ju vem antes do Agregar, a Ju volta Né? aqui na Clube para contar um pouquinho mais sobre a preparação e a expectativa da próxima edição. Obrigado, Ju. Até a Obrigadão, próxima. meninos. 8h22, a gente vai para o rápido intervalo. Na sequência, o próximo bloco do GJR. Já voltamos. Grande Jornal Regional.